Narrativas Compartilhadas, tenho o prazer de ouvir hoje Moniza Maciel. Moniza Maciel é educadora, contadora de histórias, ex-aluna do curso de Pedagogia da Uniso e principalmente nossa grande amiga, sou grande admirador dela desde o começo da carreira, há mais de 19 anos, né, Moniza? 21 anos. 21, eu que deixei passar, tá? Ela também foi contadora de histórias no Colégio Dom Aguirre, tá? Ela trabalha principalmente aquilo que se chama a literatura de afeto e aprendizado. E isso é ela que vai contar depois o que seja, tá? Dentre inúmeras ações que a Moniza já participou, ela participou da Expo Literária, promovida pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, isso lá por 2009, mais ou menos. E nessa época a Expo tinha um grande apoio da Prefeitura, né, e a participação de excelentes profissionais. Nessa ocasião ela apresentou a Pepa, né, que é baseado no livro da Silvana Rando, nossa grande amiga também, ex-aluna também do Colégio Dom Aguirre. E nessa feira mesmo participaram, dentre outros, Maurício de Souza, Ricardo de Azevedo, o Pasquale Cipro Neto, Dorina Novil, e grandes nomes de Sorocaba e região, né? E também do Brasil. Ela tem inúmeros projetos, dentre eles o projeto com o coro infantil da Fundec, onde ela apresentou a contação de histórias do Gildo, também baseado no livro da Silvana Rando. Lá na Fundec apresentou Bruxolina, hoje tem festa na floresta. E, dentre outros aspectos, ela está bastante envolvida no projeto Viva Lobato, em parceria com Ricardo Monteiro Lobato, que é bisneto do escritor, tá? Também teve o nascimento da boneca Emília, no projeto da Orquestra Experimental, com o Coral Infantil da Fundec. E também o Soldadinho de Chumbo, que foi com a banda sinfônica da Fundec também. E o Reino da Amizade com a Orquestra Experimental. Isso, e o Reino da Amizade com a Orquestra Experimental também. Ela ministra cursos, né, dentre eles de contação de histórias, né, dentre eles ela apresentou já na Uniso, em cursos de extensão, os 100 anos de milha, a arte de contar histórias, que ela apresentou também no SESC e assim por diante. Então, hoje, continua como professora no Colégio Ângulo Sorocaba, na parte de educação infantil, e ela vai contar um pouquinho dessa linda história dela nesse contexto. Moniza, seja muito bem-vinda. Obrigada. Queremos ouvir agora, você gosta de contar histórias, então agora hoje você vai fazer a narrativa da sua vida, tá? Bonita, me sentindo a Emília, fazer a narrativa das minhas memórias. Com Prazer certeza. Enorme estar aqui, você eu que digo, importante muito. Na minha trajetória, emocionada. Eu também. Eu venho de uma trajetória, de um lar simples, mas que a leitura sempre foi incentivada. Meus pais, sempre que possível, eles estavam incentivando a leitura. Tem uma passagem engraçada da minha vida que a minha mãe, adolescente, mandava limpar a casa, ela ia ver, eu estava meio parada, eu estava lendo o jornal velho. Então, assim, tudo que caía na minha mão eu queria ler, eu queria descobrir, eu era curiosa. Então, a leitura sempre foi algo forte para mim. Então, dentro dos recursos e das possibilidades, eles sempre foram grandes incentivadores e sempre fizeram a grande diferença na minha vida. E sempre gostei de estudar. A educação foi algo que sempre ardeu forte. Aí, tornando adolescente, acabou pensando numa psicologia, fono, enfim, direito, mas a educação sempre bateu forte. E se eu pudesse voltar no tempo, eu escolheria novamente ser educadora, porque é a profissão que transforma, é uma profissão assim que ela é o legado de todas, né? Que vai promover realmente o ressignificar olhares, o repensar. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E no meio do caminho surgiram as narrativas. Eu vim da escola pública, né? Eu tenho muito orgulho de ter vindo da escola pública e ter alcançado os meus objetivos, as minhas metas. Então, muitas vezes, os jovens são desmotivados. Você vem da escola pública, não tem oportunidade, mas acreditar no seu sonho, ter objetivo, buscar, estudar, ter foco, e as coisas acontecem, as coisas dão certo. Eu sou uma prova disso e tantas outras pessoas que passaram pela mesma experiência.
Nasceu em Sorocaba mesmo? Eu nasci na cidade de São Paulo. Ah, Eu vim para Sorocaba aos 3 anos de idade, morar na Rua Aparecida, em função do trabalho do meu pai. Ele veio trabalhar em Sorocaba e nós viemos para cá. Eu, meu irmão Flávio, minha mãe, meu pai querido Levi Castori e Zenália Maciel. E aí nasceu, do fruto desse amor, a minha irmã Vivian, que é a caçula. E nós moramos um tempo na Rua Aparecida, estudei na SEI da Educação Infantil da Pio XII. E aí fui para a escola pública, fiz todo o meu curso da Fundamental 1, o Fundamental 2, e aí fiz o ensino médio na Vila Angélica, no Colégio Isidoro. Na época era escola padrão, escola modelo, era uma época que o Estado tinha promovido isso, mas tive bons professores, professora Teuvina, que eu tenho contato até hoje, a professora Eni, professora Sandra de língua portuguesa, que eu tenho um carinho, admiração e respeito. Gostaria de vê-las para poder retribuir, porque eu acho que é tão importante você dar esse feedback, esse retorno, porque são pessoas que faziam a diferença e eu percebia já na adolescência. Me tornando adulta, a gente entende mais a validade, o valor e o empenho que essas pessoas tinham para promover uma educação de qualidade e eles conseguiram, dentro dos recursos que tinham. Sim, muito bem. Então, conta algumas coisas assim, bem significativas dentro da sua formação escolar, desde criança até hoje, assim, as coisas que foi sentindo que foram significativas para aquilo que você é hoje. É engraçado que a gente vai se tornando adulto e vai pegando uns flashes da infância. Eu voltei nessa escola da Pio XII, na SEI, e para prestar serviço com narrativas. E aí eu comentei com a diretora, falei, olha, quando eu era criança, fiz a educação infantil aqui, e eu lembro que tinha uns fantoches lindos, ficava em cima do armário, mas nós não podíamos pegar. Naquela época o material era muito mais restrito, até entendo a postura da professora, mas eu me encantava olhando para os fantoches. E aí ela falou assim, eles existem. E abriu o armário e eles estavam assim, velhinhos, despinguelados, sem olho. Mas aquilo veio tão forte que, de certa forma, aquilo já foi me integrando, já foi me formando, entendendo essa ludicidade. E eu acho muito importante isso, né? E a gente vai entendendo o que nós somos hoje, são pinceladas que nós tivemos no processo da infância. Eu brinco que a grande contadora de histórias da família é minha mãe. A minha mãe, ela narra muito bem, ela nasceu em Irecê, na Bahia, e ela conta muitas histórias. Meu avô era fazendeiro, e ela conta as histórias de suspense, de medo, que até hoje eu fico na dúvida se era ou não era, porque ela conta com uma verdade, com uma intensidade, que eu fico na dúvida. E é bonito você ver esse narrar que é muito forte no nosso país, que são pessoas que não teve oportunidade de uma formação acadêmica, de uma formação escolar, mas que a narrativa, a estrutura está dentro da pessoa. Todo mundo tem um vô, um tio, alguém especial que sentava num banquinho e ela conseguia passar aquela história com muita verdade, com intensidade, que até torna ecoa a sensação, o cheiro daquele momento dentro de nós. Então, a palavra é muito forte. É claro que nós, dentro do universo acadêmico, nós vamos estudando, pesquisando, buscando de forma incansável, mas nós vemos que a vertente da palavra, a essência, vem já ali do ser humano, é algo muito forte, até do primitivo, quando nós vemos as fogueiras, as partilhas. Então, isso é muito interessante. E nos cursos eu vejo muito isso, as pessoas se emocionando. E da minha família, minha mãe. Sim. Minha mãe é a grande contadora de histórias. Certo. Muito bom. Então, um resgate lá dentro da escola. O que aconteceu, assim, mais até chegar no ensino médio e a faculdade? Eu sempre gostei de ler, mas não tinha muito livro. Naquela época nós não tínhamos muitas bibliotecas, não tinha livro em casa. A acessibilidade era mais difícil, mas todo livro que tinha eu dava muito valor. Então eu lembro que o meu irmão ganhou uma coleção que eu tenho até hoje. Nós devíamos ter 6, 7 anos. Qual que é? Uma coleção de livros. Eram os clássicos dos contos de fadas. Clássicos de contos de fadas. A Polegarzinha. Eu lembro que eu fiquei encantada com a Polegarzinha, da coberta dela ser uma pétala, com esse imaginário, com esse faz de conta. E esses livros eu tenho até hoje. Eu lembro que ele não deu muita bola, mas eu me apossei daqueles livros de uma forma intensa, porque não tinha muito. Então, pouco que tinha, queria ler, queria devorar, mas sempre sentia esse desejo. E o pouco que tinha, minha família sempre incentivou muito. Apesar deles de vir de um lar simples, eles sempre viram a educação como transformação e com muito respeito.
Então, o incentivo à educação sempre teve. Eu sempre quis fazer faculdade, mas naquele período não existia acessibilidade como hoje, era mais difícil. E eu lembro que a minha mãe falava, eu sei que você quer estudar, mas nós não temos recurso. E eu falava, nossa, eu preciso estudar. E eu ficava vendo aquelas empresas que pagavam para o funcionário, que mandavam o ônibus vir buscar. Eu falava, meu Deus, isso é muito chique. Uma empresa que paga para mim estudar, eu quero essa empresa. E aí eu fui crescendo, e aí eu consegui entrar na Uniso. Na época eu era secretária de um médico, de um ortopedista muito querido, o Dr. Túlio. Sim. E aí eu consegui entrar na faculdade. Então era assim, eu recebia aqui e gastava ali. E nesse meio tempo, em 6 meses que eu estava na faculdade, acabou se fechando essa clínica e aí eu entrei como bolsista. Mas o que era para ser uma história ruim, de não ter recursos, de ser difícil custear, pagar a faculdade, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque aí eu pedi para ser estagiária, passei pelo processo, e aí eu fui parar na biblioteca, onde era a Vilma Franzoni, a coordenadora, uma pessoa muito querida, mas em especial a dona Conceição Escanhoela, que foi uma mãe que me apoiou, que me acolheu, Sim. estendeu a mão. Sim. E eu tive um aprendizado imenso. Hoje, passado tantos anos, eu trabalho com a família Lobato, com o Ricardo Monteiro Lobato, uma pessoa muito especial, que junto nós estamos engajados em continuar o sonho do bisavô dele, de formar um país de leitores. E quando eu estou fazendo os releases, preparando os espetáculos, o curso, eu consigo me lembrar com clareza dos momentos que eu estudava naquele período. Uhum. Então, estudar é muito precioso. Sim. E eles me proporcionaram isso. Então, estar dentro da faculdade, da biblioteca, me via um movimento muito grande das crianças indo, voltando, mas não acontecia nenhuma ação, nenhuma política de leitura. E eu vi os professores levando as crianças, mas era um grupo grande, a gente entende o dinamismo, tem questão de conteúdo, então era uma passagem rápida. E eu comecei a pensar que poderia ter uma ação para receber as crianças, pensar em motivações, de incentivo à leitura. E aí eu comecei a pensar dessa forma e comecei a escrever o meu TCC. Naquela época eu nem entendia o que era contação de história. Então, meu TCC era ações que um pedagogo pode desenvolver numa biblioteca para incentivar a leitura. E pensando nessa linha, eu sempre pensava em dinâmicas e vivências que as crianças podiam ter com a literatura naquele espaço. E nesse processo de escrever o TCC, eu tinha um grupo de amigas muito queridas, que era a Leila, a Janaína Paulon, a Isabel, que já Deus recolheu. E aí elas falaram, olha, vai ter um congresso de leitura, o Cole, na Unicamp. Aí vamos nos inscrever? Eu falei, nossa, mas eu me inscrever num congresso da Unicamp, será que é possível? Mas elas me incentivaram tanto, eu falei, eu vou. Aí o pouco dinheiro que eu tinha, fiz a inscrição. Qual foi a minha surpresa? Que era uma mini comunicação, era 20 minutos que eu fui aprovada. E aí eu fui para a Unicamp apresentar essa mini comunicação, era algo que eu acreditava, que ter ações de incentivo à leitura na biblioteca podia ser significativo, podia motivar, inspirar a literatura, experiências literárias com as crianças que fosse importante. E hoje, 21 anos depois, aquilo que era uma teoria na minha mente, deu certo, né? Deu certo dentro do universo da biblioteca. Hoje já acabei indo para a sala de aula, mas a biblioteca foi o berço, foi onde tudo iniciou. Então, eu tenho um carinho muito grande, que foi na Uniso que tudo começou. Então, o fato de ser bolsista foi um prêmio, porque Sim. foi lá que me propiciou ter esse olhar de delicadeza, olhar de necessidade, de incentivo à leitura, do lúdico, né? Porque não é só incentivar a leitura, mas como incentivar, qual a ludicidade, como é a palavra. E tive pessoas muito queridas, como a Carla, que é a bibliotecária, sempre teve uma palavra de incentivo. Porque no começo era tudo muito estranho. Um contador de histórias, muitas pessoas riam. O que é contar histórias? Parecia a fábula Cigarra e a Formiga, que é uma pessoa que não faz nada, que é meio à toa. E, na verdade, hoje nós sabemos que é um profissional que estuda muito, que é muito empenhado, que está envolvido com a pesquisa, tem que ter muita seriedade com a oratória. E foi um trabalho que deu certo e que eu ainda quero escrever muito, muito essa história. Então, conta para nós um pouquinho como que era esse projeto ali dentro da biblioteca. Mas isso você vai fazer daqui a pouco. Tá, Nós vamos fazer uma pequena pausa e aí então você vai contar essa experiência dentro da biblioteca. Então,
Daqui a pouquinho, Moniza continua contando para nós, agora, essa história da contação de histórias dentro da biblioteca. Até já.